Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, tudo bem com vocês? Hoje, o tema desse mês é a comunhão através da oração. E a gente vai falar sobre isso, sobre ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo através da oração. Então, toda vez que eu falar hoje, toda vez que eu falar comunhão, vocês pensam na oração. Toda vez que eu falar comunhão, pensar, orar em línguas, orar também de forma entendível é muito importante. Forma entendível é o que a gente entende, tá? A oração em línguas é a oração no Espírito, e a oração entendível é aquela oração que nós entendemos o que está sendo falado, que a gente tem que orar assim também. A gente tem que entender que muitas das vezes nós temos que fazer afirmações com fé em nossa vida, através da oração. Então a gente entra na presença de Deus, a gente ora, a gente faz afirmações em nossa vida pela fé. Então é muito importante a oração normal. Amém? É muito importante também a gente repreender. Então a gente entra na presença do Pai e a gente repreende o diabo. Repreende. Obrigado. A gente repreende o diabo, então, através da oração. Então, vou dar um exemplo. Você está orando para você ter saúde, para você ser curado. Então, você entra na presença de Deus, declara cura. Deus, eu creio que eu já estou curado. Eu creio que eu já estou curado. Então você entra na presença de Deus e faz essa afirmação pela fé. E quando você vai sair em algum lugar, por exemplo, você quer que Deus te guarde, e a Bíblia diz isso, que Deus te guarda. E só que a nossa luta é contra o mundo espiritual. Então a gente tem que entrar em oração, a gente entra na presença de Deus e fala: eu repreendo toda atitude do diabo contra a minha vida. Eu irei ir em segurança, irei voltar em segurança. Então eu dei 2 exemplos de oração entendível que nós temos que fazer todos os dias. Seja fazendo afirmações em nossa vida através da fé, entrou na presença de Deus, fez a afirmação. Seja também você repreendeu o diabo. Amém? Vocês entenderam? Essa oração é muito importante. A oração em línguas também é muito importante, tá? Muito importante. Você cresce espiritualmente, você conversa com Deus. Então hoje a gente vai falar sobre a oração, comunhão através da oração. Sempre pensa, falei comunhão, pensa em oração. A comunhão, a oração é o meio de se comunicar com Deus e é o meio de você crescer espiritualmente. Você só sai ganhando com a oração. Você conversa com Deus, se conecta com Deus e você cresce espiritualmente. A oração é tremenda, a oração é muito forte. E olha o que eu irei ler hoje. Fica em Tiago 4:8 diz assim, Tiago 4:8, não precisa abrir a Bíblia, tá? Tiago 4:8 diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É isso. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não vê a profundidade de uns versículos. Alguns versículos passam batido. A gente lê, passa batido. Só que a gente não percebe o quão forte. É muito versículo da Bíblia. A Bíblia toda é poderosa e forte. Esse versículo aqui ele é muito forte. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso é muito forte. Isso é tremendo. Um Deus próximo, um Deus próximo. A gente pensa muitas das vezes em Deus distante. Tem até em filme, em série, tem uma série de Percy Jackson, não sei se vocês já assistiram, que os deuses do Olimpo lá, Deus não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas esses deuses são deuses distantes, sabe? Só que o Deus real, o único Deus e verdadeiro, Ele é próximo. Ele se aproxima de você. Ele é um Deus próximo. Ele é Pai presente. Se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Só que tem que partir de nós. Imagina o seguinte: Deus está ali para você. Ele está ali para você. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim para mim: Lucas, eu não escuto mais Deus. Eu não escuto mais Deus. Eu acho que Ele está distante. Aí eu falei: olha, Ele permaneceu no mesmo lugar. Quem está distante é você, porque Ele está ali. Só que quando a gente entra em pecado, quando a gente se distancia de Deus, Ele permanece no mesmo lugar. A gente que se afasta dele. Só que Ele permanece ali. Ele permanece ali. Então Ele é um Deus próximo. Só que você tem que querer, você tem que desejar. Você se aproxima dele e Ele se aproxima de você. Você entra na presença dele. Olha que loucura. Você entra na presença dele e Ele é fiel. A gente tem que entender, Deus é fiel. O que a Bíblia diz? Quando você se conecta com Ele, Ele está ali presente. Então você vai ler a Bíblia, Deus, Ele está ali presente. Olha a fidelidade. A gente muitas das vezes pensa o seguinte:
Deus tem que ser fiel aqui nas finanças, e Ele é também, Ele é fiel também, só que a gente depende da nossa fé, depende de muita coisa. Mas a gente fala, não, Deus tem que ser fiel nisso, Deus tem que ser fiel naquilo, só que todo dia Ele é fiel com você. Quando você vai lá orar, Ele é fiel, Ele está lá presente, a Bíblia diz isso. Olha que loucura, olha como Ele é um Deus próximo. Você vai ler a Bíblia, você vai orar em línguas, você vai orar de uma forma entendível, você entra na presença dEle, Deus vai lá, Ele está presente. Ele está cumprindo, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. E nesse momento que você vai orar, Ele está demonstrando, Ele está tendo uma atitude de fidelidade, estando lá com você em oração. Ele está tendo uma atitude de fidelidade, se conecta com o Pai. Nesse momento que a gente adorou a Deus, Ele está aqui presente. Ele tem um compromisso com a palavra dEle. A palavra dEle, a Bíblia diz isso, que Ele vigia para que suas palavras se cumpram. Isso é muito forte. Jeremias 1:12. Deus vigia para que suas palavras se cumpram. Ele é fiel. Então a gente muitas das vezes cobra, não, Deus tem que ser fiel naquilo. Ele é. E você não enxerga muitas das vezes, Ele é fiel todos os dias com você. Quando você ora, Ele está lá. Isso é uma atitude de fidelidade. Fidelidade. E por que eu estou falando de esse mês, né? A comunhão através da oração. A gente tem que entender que a oração, ela é muito forte, muito tremenda, muito poderosa, e é um desejo de Deus. Ele tem esse desejo de ter comunhão com você. É um desejo muito forte. Quando eu vou falar, né? Quando você se aproxima de Deus, você ora, você se aproxima de Deus. Muitas coisas acontecem na sua vida quando você se aproxima de Deus. Envolve muita coisa. Eu vou falar algumas delas, mas acontece muito mais do que eu vou dizer aqui hoje. Separei algumas. Mas quando você se aproxima de Deus, o que vai acontecendo na sua vida? Uma das coisas que acontece é seus pecados serem confrontados. Isso é normal, isso é o correto. Isso é o correto. Eu já vi na internet, tem uma pessoa brincando sobre isso, né? Fazendo uma piada, que se não te faz mal não é pecado. Isso não existe, gente. Isso não existe. A gente já viu, né? Tem um cara que eu sigo nas redes sociais que ele é cristão, ele faz meme, ele brinca essas coisas. E ele fez uma piada sobre isso, né? Tem gente que fala, se não te faz mal não é pecado. Não, isso é balela, isso é besteira. Não existe isso. Quando você se aproxima de Deus, seus pecados vão sendo confrontados. E a gente tem que entender que é o seguinte, se a gente permitir o agir do Espírito Santo, você vai se tornar um novo homem, uma nova mulher. Mas você tem que permitir o agir do Espírito Santo. A gente tem livre-arbítrio. Quando a gente se aproxima de Deus, o nosso pecado é confrontado. A gente tem duas escolhas. Fala, puxa, esse pecado aqui foi confrontado, Deus quer que eu mude. Sua escolha é não mudar, deixar lá, não, esse é meu pecado, não vou mudar, não vou deixar Deus mexer nisso. A gente tem esse livre-arbítrio. Ou a gente pode deixar o agir de Deus, permitir o agir de Deus em nossa vida, do Espírito Santo. E você vai se tornar um novo homem, uma nova mulher. E esse novo homem, se você permitir o agir do Espírito Santo, é a sua real identidade em Cristo Jesus. Se você permitir o agir do Espírito Santo, quando você se aproxima dele, seu pecado é confrontado, você permite o agir do Espírito Santo, você se torna uma nova mulher, um novo homem. E esse novo homem, essa nova mulher, é a sua identidade em Cristo Jesus. Isso é muito forte. Eu não vou me aprofundar nisso, mas você tem uma identidade em Cristo Jesus. A sua real identidade está nele. Ele te criou e a sua identidade está nele. Então, a sua real identidade é você nasceu de novo, você se tornou um novo homem, uma nova mulher. Essa é a sua real identidade em Cristo Jesus. Você tem que buscar isso, a sua real identidade em Cristo. O foco não é isso, mas isso é uma das coisas que acontece quando você ora. Você descobre sua real identidade em Cristo. Ele te criou, Jesus te comprou. Isso é muito, muito doido, isso como a Bíblia se completa. Eu estava lendo Romanos esses dias, e Romanos diz o seguinte, Romanos 8, se eu não me engano, fala que nós fomos vendidos, e fomos vendidos pelo pecado, somos escravos do pecado. Só que a Bíblia também fala que nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Olha que loucura, a gente foi vendido e fomos, né? Não somos mais escravos do pecado. E Jesus foi lá e nos comprou com o próprio sangue. E se a gente for parar para meditar nisso, a gente para e fica pensando ao decorrer do dia. Poxa, eu fui vendido como escravo do pecado.
e Jesus me comprou, e hoje eu estou livre. O pecado não tem domínio sobre você. O pecado não tem poder sobre você. Isso é muito doido de meditar. Se você parar para meditar no dia assim, poxa, eu fui vendido como escravo do pecado, Jesus foi lá e me comprou. Foi lá e me comprou pelo próprio sangue dele. Isso é muito doido, isso é muito forte. Outra coisa que acontece quando você se aproxima de Deus, você ora, você se aproxima de Cristo, você entra num lugar de consciência. E um lugar de consciência é um lugar tremendo, porque você tem a consciência da sua salvação. Sabe, a consciência é aquela certeza no espírito. Você sabe daquilo no espírito. Por exemplo, eu tenho a consciência que sou salvo, mas isso não vem de mim, vem do Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Eu tenho é uma certeza no espírito. Ninguém tira isso de mim, porque está no meu espírito. O Espírito Santo me dá essa certeza, que eu sou salvo. É um lugar de consciência, que eu sei disso. Se eu cair aqui e morrer agora, vou lá morar com Deus. Eu sei disso, por conta de Cristo. Não vem de mim, entende? Então, quando você se aproxima de Cristo, você começa a entrar num lugar de consciência. Não só um lugar de consciência da salvação, mas um lugar de consciência de várias coisas. Consciência dos seus pecados, você enxerga vários pecados que antes você não enxergava. É um lugar de consciência. Você enxerga o quão grande é o amor de Cristo por você, é um lugar de consciência. Você sabe o quanto Ele te ama, você consegue enxergar, ver, entender o tamanho do amor dEle por você. Muitas das vezes a gente não tem consciência disso. A gente não tem. Ah, Deus me ama, sabe? Algo tão... Ah, Jesus me ama. É algo tão vago. Mas você nunca parou. Deus, me dê a consciência do quão grande é o seu amor por mim, que eu possa entender isso. Aí você entra num lugar de consciência que você consegue enxergar. Você consegue entender o quão grande é o amor dele por você. E é imenso, de verdade. Às vezes a gente, sabe? Ah, me ama. Gente, Deus te ama muito. É incondicional, é loucura, não tem como explicar, não tem como eu falar em palavras. Você tem que orar para Deus, Deus, que eu possa, me leve a esse lugar que eu possa ter consciência disso, do quão grande é seu amor por mim. Outra coisa, que quando você ora, um lugar de consciência do quê? Você consegue entender qual é a vontade de Deus na sua vida, só através da oração. Tudo isso que eu falei, só através da comunhão. Você ora, você tem comunhão, consciência do amor de Cristo por você. Você ora, você tem comunhão, você consegue enxergar seus pecados. Você ora, você tem comunhão, você é confrontado e você permite o agir do Espírito Santo, você vira um novo homem, e esse novo homem é sua identidade em Cristo. Tudo através da comunhão, tudo através da oração. Tudo isso que eu estou falando é através da oração. Oração. Com a oração, você vê os seus pecados. Com a oração, você se torna um novo homem. Oração, comunhão. Com a oração, você consegue saber a vontade de Deus na sua vida. Você consegue entender o chamado de Deus para a sua vida. Através da oração, só através da oração. Todo mundo aqui tem um chamado, todo mundo aqui, Deus tem uma vontade para cada um especificamente, individualmente. Ele tem uma vontade, só que você só pode descobrir essa vontade dele na sua vida através da oração. E é muito forte a comunhão, é muito forte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar duas coisas que é para todo mundo. Deus tem um chamado para todo mundo, mas tem duas coisas em comum que é para todos, independente se o seu chamado é ser pastor, se o seu chamado é ser qualquer outra coisa, porque chamado não é só isso, tá? Não é só ministério, pastor, eu já vou falar sobre isso. Mas independente de qual é o seu chamado, independente de qual é a vontade de Deus na sua vida, duas coisas já estão lá. Que a comunhão sempre vai estar em todo mundo. Você tem um chamado, independente de qual seja seu chamado, a comunhão está lá, você tem que ter, você foi chamado para ter comunhão. Independente, você foi chamado para ter comunhão. Você foi chamado para ter comunhão. Deus tem prazer em ter comunhão com você. Uma outra coisa é o ID. Você pregar o evangelho também vai estar independente. O seu chamado é ser professor de educação física. Vai ter, seu chamado é para ser professor de educação física, tem que ter comunhão, oração, é a vontade de Deus, você foi chamado para isso, e você vai fazer o ID. Então o chamado, a gente tem que entender que esses dois estão inclusos, sempre, independente de qual for o seu chamado, a comunhão vai estar lá, e o ID também. Mas hoje a gente está focando na comunhão, hoje a gente está focando na oração. E chamado, como eu disse, não é só ser pastor, estar no púlpito. Chamado é o seguinte, esses dias uma pessoa perguntou para mim: Lucas, ser cantora gospel, ser cantor gospel é um ministério? Eu falei, não é um ministério, mas é o chamado. É diferente.
você tem que entender que chamado, Deus ele tem um jeito de usar você para a honra e glória do nome dele de forma diferente. Um é pastor, o outro é cantor, aí o outro é médico, o outro é professor de educação física. Cada um... Lucas, ser professor de educação física pode ser um chamado de Deus na minha vida? Pode, lógico que pode. Só que isso a gente não pode generalizar, não é porque é na vida de um que é na vida de todo mundo. Só que Deus vai usar aquela pessoa, naquela área, naquele lugar, naquele ambiente de trabalho para fazer alguma coisa. Esse é o chamado da vida dela. Então você tem que descobrir o seu chamado. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu seja? Eu dou a minha vida é sua. O que o Senhor me chamou para fazer? Às vezes a gente pensa que a gente não pode ser usado, mas, gente, uma vez eu falei para uma senhora, ela não podia sair de casa, ela não saía de casa, e ela falou assim, tipo, como que Deus pode me usar? Eu não posso sair de casa. Só que a gente tem que entender o poder da oração. E Deus falou isso comigo aquele dia. Fala sobre intercessão para ela. Porque eu falei assim, irmã, você pode interceder. Olha o que você pode fazer. Está na sua casa, não tem nada que eu possa fazer. Da sua casa você alcança todo mundo através da oração. Da sua casa. Da minha casa eu posso alcançar uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo em oração. Pode. Lógico que pode. E esse poder não vem de você, esse poder é de Deus. Então, não posso sair de casa, o que eu vou fazer? Intercede, ora. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E essa é a verdade. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Cara, isso é tremendo. Você pode alcançar qualquer pessoa através da oração. Isso é muito doido, gente. Isso é muito tremendo. Então, Deus tem um chamado para a sua vida. Você só pode descobrir através da oração. Mas entenda que dentro do seu chamado, a comunhão está em primeiro lugar. A comunhão está em primeiro lugar. A comunhão com Deus está em primeiro lugar. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer ter um momento de conexão, um momento de intimidade. Ele ama você. A gente tem que entender que quando Adão e Eva pecaram, não foram só a humanidade, não foram só eles que perderam algo. A gente acha que foi só nós, né? Só a humanidade. A humanidade perdeu tantas coisas, a gente perdeu muita coisa. Só que a gente nunca olhou na visão de Deus, a gente nunca se colocou no lugar de Deus. A gente nunca fez isso. Eu vou me colocar no lugar de Deus. O que Deus perdeu? Deus perdeu a comunhão. Isso é muito forte. Ele amava e ele ama ter comunhão com o homem. Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, mas nem se compara. Mas é só para vocês conseguirem entender. Mas não se compara com o mundo espiritual, porque é muito mais forte, muito tremendo. Mas imagina o seguinte, você gosta muito de fazer alguma coisa. Pensa em uma coisa que você gosta muito de fazer. Gosto muito de ver uma série, eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de fazer academia, eu gosto muito de, pensa em alguma coisa, um lazer, alguma coisa que você gosta muito de fazer. Você pensou aí. Aí imagina que hoje você descobriu hoje, que você não vai poder mais fazer isso. Você fala, nossa, poxa, gosto muito de fazer isso. Dá um exemplo, a Karen gosta de fazer balé, dançar balé. Ela descobre hoje, que, nossa, nunca mais não vou poder mais dançar balé. Eu gosto de treinar lá na academia. Eu descubro hoje, não vou poder mais ir na academia. Poxa, eu ia ficar triste, cara. Eu falo, puxa, que triste. Agora, joga isso para o mundo espiritual e é muito mais forte. Deus, ele amava ter comunhão com o homem. Era algo muito forte. Aí naquele dia ele descobriu que por conta, o homem tinha um livre-arbítrio, ele não tinha raiz do pecado nele, mas ele tinha um livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio ele escolheu pecar, ele escolheu errar. E naquele dia ele descobriu que ele não ia mais ter comunhão com o homem. A gente nunca olhou por esse lado. E é um lado, cara, ele amava ter comunhão com o homem. Então Deus também perdeu. Ele perdeu a comunhão. Então a gente tem que ser grato. A gente nunca parou, né? A gente agradece, Deus, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu tenho uma casa, obrigado porque eu tenho um teto, uma cama, pela comida. Mas qual foi a última vez que você agradeceu pela comunhão através da oração? Qual foi a última vez que você falou assim, Deus, eu sou grato por poder orar em línguas. Deus, eu sou grato por poder me conectar com o Senhor. Porque uma das coisas que Jesus Cristo conquistou na cruz, a gente fala que ele conquistou, levou sobre si nossas enfermidades, nossas doenças, é verdade. Levou toda a maldição de
de enfermidade, maldição financeira, é verdade. Só que uma das coisas que ele conquistou, que a gente às vezes não dá valor, foi a conexão do homem com Deus. Ele trouxe de volta. Se Jesus não tivesse morrido, ele morreu, ressuscitou. Se ele não tivesse feito isso, a gente não podia se conectar com Deus. Hoje a gente adorou a Deus, porque Cristo conquistou isso por nós. Hoje a gente está ouvindo a palavra de Deus, a gente pode se conectar com Ele por conta do que Cristo fez por nós. Tudo porque Cristo morreu e ressuscitou por você. Ele conquistou, havia um muro, imagina um muro gigante que separava você de Deus. Não tinha como você ter esse contato com Deus. Era impossível. E Jesus foi lá e restaurou. Ele foi a ponte. Jesus conecta você com Deus. Ele foi a ponte. Ele restaurou a conexão do homem com Deus. Esse muro foi quebrado. Havia um muro que separava você de Deus. Esse muro quebrou, caiu. Hoje você se conecta com Deus. Isso foi uma das coisas que Cristo conquistou e a gente nunca agradeceu por isso.